E aí, Rasta! Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do pós-jogo Bahia 1, Santos 1, Bahia classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. E por que nunca é fácil, Rasta? Porque nunca é fácil, Rasta. Nunca é fácil pro tricolor, inacreditável. Bahia, apesar da classificação, continua sem vencer, 6 jogos sem vencer. Mais uma partida onde o Bahia sai na frente do placar, mas deixa o adversário empatar e dessa vez nos acréscimos 49 minutos e alguns segundos do segundo tempo, a gente já contando com a classificação, mas a gente via que corria sim um certo risco de tomar o gol do empate, o que aconteceu mais uma falha do senhor Vitor Hugo. Aliás, o Vitor Hugo já está começando a acumular algumas falhas. A gente tem que começar a cobrar o senhor Vitor Hugo, porque quando o Juan Chaves erra, é uma porrada para cima do garoto. Quando o Rian erra, porrada para cima do garoto. Mas esses coroas aí tá errando como se não houvesse amanhã. O Vitor Hugo pelo menos já viu uns 3 erros dele e o Bahia tava tranquilo até então, poderia ter uma classificação tranquila até então, mas tranquila entre aspas, né? Porque 1-0 nunca é tranquilo, mas acabou botando o coração do torcedor na boca mais uma vez com aquele gol de empate nos acréscimos. Eu até achei que por conta daquele gol nos acréscimos ia desanimar um pouco o time, ia deixar o time um pouco abalado para as cobranças de pênalti, o que não aconteceu. Falando até, antes de falar dos pênaltis, falando até do jogo, eu acho que o Bahia conseguiu não errar na escalação, não tinha outro time para entrar em campo senão aquele que o senhor Renato Paiva colocou em campo, repetiu praticamente o mesmo time que jogou o primeiro jogo, que foi 0-0 contra o Santos lá na Vila Belmiro, no jogo de ida, onde o Bahia foi melhor naquele jogo também, onde o Bahia conseguiria... se trouxesse o triunfo, seria um triunfo justo. E dentro de casa, na Fonte Nova, o Bahia repete esse esquema tático, repete o elenco e também é superior. Acho que o João Paulo fez algumas boas defesas, mais até do que o senhor Marcos Felipe durante os 90 minutos. E o Bahia deixou escapar a classificação em algumas falhas de tomadas de decisões. As tomadas de decisões do Bahia continua sendo uma preocupação. A gente teve o caso do Ademir. Aliás, Ademir ia ocupar hoje o espaço do senhor Everaldo de Matababa. O Ademir tentou matar o Baba pelo menos 2 vezes durante os 90 minutos e nas cobranças de pênalti o Ademir pega um contra-ataque onde ele emprega uma velocidade interessante, consegue chegar numa posição de chute e de toque para quem vinha melhor colocado, mas ele prefere dar o chute. Eu acho que o toque, aliás, todo mundo concorda que passar a bola para o companheiro seria a melhor opção, acabava o jogo ali e ele preferiu chutar e perder a partida. Talvez aquele foi o lance mais agudo de gol, talvez não, porque o do Canu talvez foi mais agudo. O Canu dá uma cabeçada certeira, uma cabeceada de manual ali no gol no primeiro tempo, eu acho, ou foi no segundo tempo, no gol do João Paulo, e ele faz uma defesa absurda, inclusive bateu a cabeça na trave. Achei até que ele não ia voltar para o segundo tempo, na verdade foi no primeiro tempo ali, aos 41 minutos, mas ele acabou se recuperando e voltou para o segundo tempo. Aquele lance também foi um lance muito agudo de gol do tricolor, mas no primeiro tempo a gente pode dizer que os dois times ficaram bastante receosos de se abrir muito, de se comprometer muito na zaga, não ceder contra-ataque para o adversário. Foi um jogo muito feio no primeiro tempo, foi um jogo horroroso para as duas equipes, mas no segundo tempo o jogo melhorou, o jogo acabou ganhando mais emoções, tanto que o gol do Bahia sai exatamente numa insistência do Bahia tentar atacar ao time do Santos, o Santos mais preocupado em em um contra-ataque, que não aconteceu, e o Bahia sai do 0 no placar, numa investida do senhor Everaldo, que acreditou em um lance. O jogador do Santos foi noob naquele lance, foi muito noob, a bola bate na perna dele, continua em campo. O Everaldo recebe a bola e toca para o mata-baba do dia, que foi o Ademir, que cabeceou certo. Ele não tinha outro recurso, poderia até tentar um chute, mas acho que o cabeceio foi certo, e o João Paulo vai lá e faz um defesaço, e quase faz um segundo defesaço no lance do Cauli, que o Cauli é um jogador
jogador que chuta muito bem, tá com as duas pernas, inclusive. O Cauli chuta de esquerda num cantinho, fora do alcance do João Paulo, abriria o placar o Bahia, mas isso nunca é uma tranquilidade. Deu uma certa amenizada na intranquilidade do torcedor, mas ainda assim a gente ficou com receio de que algo de ruim ainda estava por acontecer. Acho que o senhor Renato Paiva também preveu isso, tanto que ainda com o Bahia 1-0 no placar, ele faz duas substituições, colocando o Mugni em campo. O Mugni que com certeza foi colocado em campo para uma possível cobrança de pênalti, não só para poder desafogar ali o Rian, que veio muito mal. O Rian estava muito mal, mas o nosso lateral esquerdo foi um desastre. Para mim foi o pior em campo, na minha opinião foi o pior em campo, foi o senhor Rian, mas não teve nenhum lance que eles comprometeu tanto, mas estava muito ruim, chutando as bolas praticamente na área, sem nenhuma qualidade. Acho que cedeu um escanteio bizonho também para o time adversário, e foi uma cobrança de escanteio, inclusive, que o time adversário abre o placar numa falha para mim da defesa, que não subiu, o senhor Vitor Hugo não subiu com o cara, num ponto, inclusive, que o goleiro foi para a área, o goleiro do Santos foi para a área para poder tentar também um cabeceio. Era o lance onde o Bahia se conseguisse interceptar, ia pegar de repente o goleiro, a trave do Santos vazia, e poderia de repente matar a partida. Nunca será fácil, e o Bahia acabou tomando aquele gol de empate, mas foi para penalidade, e com certeza muita gente falou assim, já era. Eu falei, já era. Marcos Felipe não consegue pegar uma bola difícil, quanto mais um pênalti. Até agora, de todos os pênaltis cobrados contra o Bahia, ele não pegou. Apesar de alguns ele até ter ido na bola, mas não tinha pego até então nenhum pênalti no Bahia. A gente falou assim, o João Paulo com esse desempenho durante o jogo, nas cobranças de pênalti, vai levar vantagem em cima do Marcos Felipe. Mas o que foi que diferenciou o Marcos Felipe do senhor João Paulo? Foi o Bahia, os jogadores do Bahia ter feito as suas cobranças com muita segurança, com muita tranquilidade, com muita eficiência. O que o Mugni fez foi absurdo. O pênalti para mim melhor batido foi o do Mugni. Depois teve o do Vitor Hugo, que também fez uma cobrança muito segura. O Bahia conseguiu fazer 4 cobranças muito boas, mas a última, para ganhar 10, para tirar nota máxima, o Bahia foi lá e golfou. Com quem? Com o mata-baba do dia, que fez uma cobrança bizonha. Aquilo ali é de quem não treinou. Aquilo ali é uma cobrança de quem não treinou. O cara nem tomou uma distância da bola. Aí ficou naquela corridinha de trás para frente, e aí depois simplesmente recuou a bola para o goleiro João Paulo, mas Marcos Felipe estava num dia iluminado, pegou a bola do Mezenga primeiro, o Mezenga que foi o cara que fez o gol do Santos. O Mezenga acabou batendo o pênalti, perdendo, e o Bahia pegou o segundo pênalti do Santos, e aí acabou dentro das séries de 5, o Bahia acabou se classificando, mas nunca será fácil para o Tricolor. Bahia nas quartas de final, Bahia volta às quartas de final depois de 4 anos, 5 anos. Bahia que foi para a edição de 2019, para as quartas de final, acabou sendo eliminado pelo Grêmio, empatando lá em 1-1 e depois perdendo dentro de casa, mas o Grêmio que inclusive já conseguiu também acesso para a próxima fase. Aliás, foi uma quarta de penalidade máxima, foi uma quarta de cobrança de pênalti essa Copa do Brasil. Nesses 6 jogos que teve iniciais, foram 4 cobranças de pênalti, onde 2 times de casa venceram e 2 times de casa perderam. O Botafogo conseguiu retirar o placar do adversário, mas perdeu nos pênaltis. O Corinthians retirou o placar do adversário também, mas ganhou nos pênaltis. O América perdeu a diferença de gols que tinha. O Internacional simplesmente deu 3-0 no primeiro tempo. No primeiro tempo deu 3-0, já estava ali quase classificado, mas é aquela história de quem não faz toma, acabou perdendo alguns gols de cara, e aí o América foi lá e fez o golzinho dele que levou para os pênaltis e conseguiu a classificação dentro da Beira-Rio. Dentro do Beira-Rio, a América também na próxima fase, e mais o Bahia. Somente o Palmeiras, que já praticamente estava classificado, mesmo perdendo a partida de 1-0, acabou tendo a classificação de boa, e o Grêmio, que deu 1-0, no primeiro jogo foi empate, ele venceu o segundo fora de casa, na casa do Cruzeiro, e conseguiu também a classificação. Restam 2 vagas, Sport São Paulo, Flamengo e Fluminense. Vamos ver
quem é que vai passar a Rasta. Esse foi mais um pós-jogo aqui no Barruts. Bora Bahia, bora Barruts. Broso, fui.